Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 32. Aleluia. Diz assim: E que mais direi? Pois me faltará tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Deixa no 33, por favor, Tiago. Aos quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. 34. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Deixa no 34, por favor. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de inimigos. A palavra do Senhor, ela sempre nos mostra situações maravilhosas, onde o fim de cada situação é surpreendente, como quando o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho e atrás estavam Faraó, seus cavalos, cavaleiros, e Deus abriu o mar, e nós vemos aquele grande milagre, aquele grande livramento do Senhor. Nos mostra situações maravilhosas, como quando Gideão pegou 300 homens e foi enfrentar os amalequitas e os midianitas juntos, e a Bíblia diz que era uma multidão incontável, e com apenas 300 homens, Deus deu uma grande vitória ao seu povo. E tantas outras situações que nós vemos na palavra de Deus, que são maravilhosas, que nós ficamos admirados quando lemos, que nós gostamos de ver o final da situação, que nós gostamos de ver o triunfo que Deus deu ao seu povo. Mas quando nós nos colocamos dentro dessa situação, nós não gostaríamos de passar os momentos anteriores às grandes vitórias que Deus deu ao seu povo. Porque em toda vitória que Deus dá ao seu povo, ou que Deus deu a juízes, a reis, a sacerdotes e a tantos homens na palavra de Deus, são vitórias que levaram essas pessoas até o seu limite. E no texto que nós lemos aqui em Hebreus, no versículo 34, diz que eles apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. É muito interessante ver que tiraram forças da fraqueza. É muito interessante ver que apagaram a força do fogo. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus como um espelho da nossa vida. Paulo disse: tudo o que aconteceu aos antigos aconteceu como exemplo para nós que vivemos hoje. Na sua vida, todos os dias, você está exposto à fúria dos seus inimigos. Na sua vida, todos os dias, eu e você estamos expostos a problemas muito grandes. E nós lemos na palavra de Deus os livramentos que Deus deu aos grandes homens da Bíblia. Mas quando se trata da nossa vida, nós murmuramos antes de chegar ao fim das nossas batalhas.
Nós reclamamos das dificuldades que estamos passando e não conseguimos ver que Deus está em todo o tempo nos incentivando, nos inspirando, nos levando aos nossos limites, porque depois dos nossos limites existe a ampliação das nossas forças. Quando você chega ao seu limite, você não está chegando ao fim da sua vida, você está chegando em um lugar decisivo, aonde você pode avançar e se tornar outra pessoa, em uma patente, um nível maior. Ou, se você não acreditar, você vai retroceder, caminhar para trás e ficar olhando de longe as promessas do Senhor para a sua vida. Deus não quer que você retroceda. Deus não quer que você ande para trás, nem que você fique parado, estagnado, numa vida cômoda e comum. Deus quer fazer você crescer na sua vida. E a única forma que nós podemos alcançar um crescimento é sendo exposto aos nossos limites. Mas o Senhor nosso Deus é um Deus companheiro. O Senhor nosso Deus é um Deus que está presente conosco todos os dias da nossa vida. É aquele que está vivendo conosco as adversidades que passamos. Se Ele nos leva aos nossos limites, não é para que Ele se divirta vendo o nosso desespero antes de conseguirmos conquistar as nossas vitórias. Se Ele nos leva aos nossos limites, e além de nos levar aos nossos limites, Ele deixou a palavra dEle como escritura inspirada por Deus, mostrando inúmeros exemplos maravilhosos de pessoas que venceram nos seus limites, é porque a única forma que nós temos de crescer é transcendendo as barreiras que se colocam diante de nós. O nosso adversário, ele quer manipular as situações para que nós possamos nos acomodar na vida. Para que nós possamos, passa um ano, passa 2 anos, fica aquela mesma vida. Nós clamamos, nós pedimos, as coisas acontecem ou não acontecem, está tudo bem. Satanás quer que vivemos assim, mas Deus não. Ele quer gerar dentro de você um espírito guerreiro. Ele quer gerar dentro de você um espírito determinado, porque além de dar vitórias a você, Ele quer usar você para levar vitórias a milhares e milhares que estão desesperados por aí. Estão perdidos na sua vida sem saber o que fazer, e Deus precisa que alguém levante a bandeira e diga: eu experimento na minha vida prática, no meu dia a dia, na minha experiência com Deus, vitórias que me levam além dos meus limites. Eu sou uma pessoa que conhece os impossíveis, mas eu passo por eles e alcanço vitória nos impossíveis. Das minhas fraquezas eu tiro força. Deus quer gerar isso em você, querido. Deus quer gerar esse coração aguerrido. Deus quer gerar essa vida prática, que você não fique apenas contando experiências dos outros, não fique lendo experiências maravilhosas da palavra, mas que você possa dizer: a minha vida é uma experiência maravilhosa com Deus. Então, ir aos nossos limites é uma necessidade de vida que nós temos para crescer em Deus. Você está atravessando situações na sua vida em que você se sente no limite? Você está atravessando situações na sua vida que você sente que o peso está grande demais, que você sente que a vida diária, que o cotidiano, as adversidades, as lutas, os problemas que você tem são infinitamente maiores do que você? Contemple o tamanho desses problemas. Contemple aí agora na sua mente, na sua razão, como eles são maiores do que você, porque eu te garanto que ao final dessa reunião, você vai estar olhando para eles e vendo como você em Deus é maior do que todos os seus problemas. Pode aplaudir o Senhor. Vamos para o Salmo 22. Vamos ler dos versículos de 1 a 10. Deus meu, por que me desamparastes? Por que está afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, mas eu não acho sossego. Contudo, tu és santo,
entronizado sobre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, pois que nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste, estando eu ainda aos seios da minha mãe. Nos teus braços fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Deus, Ele sabe que você é sensível. Deus, Ele sabe que eu sou ser humano, que você é ser humano. E que tem momentos na nossa vida que verdadeiramente nós nos sentimos vazios. Que verdadeiramente nós nos sentimos secos. Que parece que todas as possibilidades de vitória foram tiradas da nossa vida. Mas Deus, Ele não se afasta de nós. A nossa percepção, somada às adversidades, ao peso das lutas, das dificuldades, geram na nossa vida um contexto de muita secura e tristeza e dor. E o Senhor, Ele está em todo momento disposto a nos ouvir. Em todo momento Ele quer se relacionar conosco de forma íntima e de forma próxima. Nós que muitas vezes omitimos e escondemos de Deus os nossos sentimentos, em nome de querer mostrar para Deus um coração preparado. Quantas vezes na sua vida você já fez uma oração como essa do salmista aqui no Salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? Deus não tinha desamparado o salmista, mas a percepção que o salmista tinha de Deus é que ele estava sozinho. Mas nesse momento Deus estava do lado dele, olhando para ele e querendo que ele transcendesse as suas adversidades. Mas esse momento entre crescermos, esse momento entre vencermos e até quando de fato alcançamos a nossa vitória, é o momento onde muitos perdem a sua fé. É o momento onde muitos começam a dizer de experiências de outros, porque não acham as suas experiências práticas. Mas nós precisamos aprender que o nosso Deus, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. E nenhuma frase ou palavra que nós dissermos para Deus vai assustá-lo. Quando nós estamos mal, nós precisamos rasgar o nosso coração e dizer para Deus: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E Ele vai te responder no íntimo, no fundo do seu coração: nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você vai começar a perceber nos seus momentos de deserto, nos seus momentos das maiores dificuldades, onde você faz todo o esforço para que as coisas deem certo e tudo dá errado. Você vai começar a perceber nesses momentos Deus no seu lado, gerando uma nova força espiritual em você, gerando um novo fôlego em você. E foi nesse momento que o salmista começou a perceber essa realidade. E ele começa esse Salmo 22 dizendo dessa percepção que Deus tinha desamparado. E ele diz: eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite eu não tenho sossego. Tem dias na nossa vida que parecem que o sol está mais quente na nossa cabeça do que na dos outros. Tem dia na nossa vida que nós deitamos na nossa cama e o sono não vem. E os problemas estão na nossa cabeça e as dificuldades estão do nosso lado. E todo o tempo ali Deus está querendo nos fazer crescer. E os demônios estão jogando setas para que fiquemos desamparados, para que fiquemos desesperados. E a noite não passa e nós não conseguimos pregar o olho. E nós acordamos, nós levantamos no outro dia sem ter dormido naquela noite anterior e não encontramos sossego para a nossa alma. E somatizamos tantas cargas na nossa vida, quando nós só precisamos ser honestos com Deus e dizer: Senhor, essa noite toda eu gritei e parece que o Senhor não me ouviu. Nós precisamos aprender a rasgar o nosso coração com Deus.
Nós precisamos aprender a viver com Deus na perspectiva de que seja tudo. Porque Deus não quer 50% da sua fé. Deus não quer 90% das suas forças. Deus quer o seu coração inteiro na presença dEle. Deus, Ele quer que você se lance no pó mesmo, que você se deite no chão e que você diga: Deus, eu sou como um torrão dessa terra. Eu clamo de dia e parece que o Senhor não me ouve, de noite eu grito e parece que o Senhor não me esconde. Onde está o Senhor? Eu preciso do Senhor, porque se o Senhor não se manifestar na minha vida, eu vou morrer seco nessa tribulação. Deus quer que você ponha para fora. Sabe por quê? Quando você coloca toda a sua amargura para fora diante do Senhor, com temor, com submissão e com respeito, você está colocando a sua fraqueza para fora. Você está colocando a sua sensibilidade para fora. Você está colocando a voz da sua diversidade para fora. E sabe o que Deus faz com essa voz da sua diversidade? Sabe o que Deus faz com essa fraqueza? Ele não ouve e fica chateado ou deprimido e diz: ô meu filho, eu estou aqui do teu lado querendo te inspirar e você não consegue me ouvir. Não, Deus não faz isso. Ele pega essa fraqueza e Ele tem o poder de fazer essa fraqueza virar força. E Ele pega o seu grito de desespero e Ele trabalha esse grito de desespero e Ele devolve inspiração para você caminhar. E Ele devolve em recordação dos milagres dEle na sua vida. Ele não fica com esse material ruim. Ele não fica com esse material negro, com esse material pesado nas mãos. Ele troca o seu fardo, Ele coloca o fardo dEle sobre você. Ele destrói a sua dor e Ele te impulsiona a passar pelas adversidades da sua vida. Ainda que o quadro não tenha mudado fora, ao seu redor, ainda que as circunstâncias não tenham mudado, o coração que está dentro de você muda. Então você abre a sua boca e começa a liberar decretos de vitória, e começa a liberar decretos de fé. E aí você olha para as situações da sua vida, para a enfermidade, para a dívida, para a depressão, para o problema, e começa a liberar decretos. Você chega dentro da sua casa e está aquele clima de depressão. Você diz: a alegria do Senhor está nesse lugar. A força do Senhor está nesse lugar. Você olha para um deserto e você diz: esse deserto vai se transformar em um manancial. Você olha para a enfermidade e diz: essa enfermidade vai sair e vai ser curada, porque você já fez o seu acerto com Deus e Ele colocou a força dEle em você, queridos. E o lindo de Deus é que Ele pega o nada e transforma em uma terra habitável. É que Ele pega em um deserto e transforma o deserto em manancial. E Satanás não suporta isso, porque ele vê que todo o investimento que ele fez contra a sua vida, em apenas um sopro da boca do Senhor, foi embora. E olha aqui, a próxima dose que o inimigo tentar contra a sua vida vai ter que ser muito mais forte, porque você vai sair quebrando todas as cadeias. Você vai se tornar mais forte do que as adversidades. E quanto mais forte o inimigo tenta jogar uma tribulação contra a sua vida, mais inspiração Deus te dá, mais no limite Ele te leva, e maior em fé você fica. E é assim que andam os homens e as mulheres de Deus. E é nesse processo que homens e mulheres de Deus vão crescendo em fé. E alguns crescem tanto que chegam diante de defuntos em seus velórios e dizem: levanta em nome de Jesus. E aqueles defuntos levantam, porque Deus gerou um processo de tanta fé naquele coração. Levou aquele homem, aquela mulher a tanto o seu limite e tirou tanta força dessa fraqueza, que essa pessoa começa a ser um proclamador de milagres nessa terra. Você não precisa estar com as situações da sua vida resolvidas para ser feliz. Você não precisa estar com a conta cheia para ser feliz. Você não precisa estar com a sua vida toda arrumada e harmoniosa para ser feliz. Você pode ser feliz agora, do jeito que está a sua vida, com todas as lutas e tribulações que você tem enfrentado, crescendo em Deus, crendo na vitória e determinando os seus milagres pela fé. Aleluia. E o salmista passou por esse processo. Ele se chamou de verme. Ele disse que as pessoas zombavam dele, mas ele disse: mas tu és o que me tiraste do ventre. Tu és o que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe.
Sabe, queridos, o ser humano tem a facilidade muito grande de olhar para as covas, de olhar para os buracos, de olhar para as perdas. E tem uma facilidade maior ainda de esquecer as vitórias que Deus nos deu. Certa vez eu estava orando e clamando a Deus a respeito de alguns problemas que eu vinha enfrentando. Eu chorava muito naquele clamor e eu pensava nos problemas e estava uma intercessão dolorosa. Estava uma intercessão depressiva. Eu falava com Deus de cada problema, eu chorava sobre cada problema. E eu fui entrando naquela caverna. E de repente me veio uma imagem à mente. A minha imagem, bebê. E eu comecei a pensar. Quando eu nasci, eu vim nu para esse mundo. Eu não sabia nem se ia ter um braço de uma mãe ou de um pai para mim na maternidade. Ou se eu nasceria jogado aí em qualquer canto de esquina, como tantas crianças nascem, são jogadas por aí. E essas ideias começaram a vir na minha cabeça. E o meu sentimento começou a mudar, porque quando você ora, o Espírito Santo está ali do seu lado te ouvindo. E como eu te disse, ele está ali te impulsionando e te inspirando. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu nasci, eu tive fralda, mas eu não sei quem me deu. Eu mamei, mas eu não sei quem me deu. Depois eu descobri que foi minha mãe. Eu tive papinha, eu tive roupinha, eu aprendi a andar, alguém me ensinou a falar. Eu cresci numa família, eu fui para uma escola. Eu estou de pé, eu estou vivo. Muitos milagres aconteceram na minha vida. E refletindo sobre essas coisas, no meio daquela oração, eu parei e tive uma ideia. Eureka, a luz brilhou. O Deus que me trouxe até aqui é o mesmo que vai me levar até lá. Não importa o que eu esteja passando. O Deus que é o meu Deus desde que eu saí do ventre da minha mãe, Ele é o Deus que vai me levar aos lugares altos que Ele tem para a minha vida. Porque muito mais vulnerável eu estava o dia que eu saí daquela bolsa miniótica do que eu estou hoje, que sei falar, sei escrever, consigo trabalhar, posso me alimentar. E se eu não morri lá, aqui é que eu não vou morrer. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança no meio da sua tribulação. Traga à sua memória as promessas de Deus e o que Deus fez na sua vida no meio da sua tribulação. E você descobrirá que você passou do seu limite e você cresceu em fé. E foi o que o salmista disse. Mas tu és o que me tiraste do ventre e que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Ah, Senhor. Está tudo difícil, mas já teve bem pior, só que eu nem percebi. Eu já estive vulnerável, eu já estive nu e sem saber me alimentar, e o Senhor me preservou, e o Senhor cuidou de mim. E o salmista concluiu: peraí, não foram os braços da minha mãe, os braços da minha mãe foram apenas uma ferramenta, mas foi o Senhor que me alimentou, e quando eu ainda estava ali. E essas verdades, elas vão tomando conta da nossa vida. Essas verdades, elas vão transformando o nosso ser. E o próprio Senhor Jesus passou por um processo assim. Interessante que nós falamos que Jesus veio em carne, Jesus habitou entre nós e vimos sua glória como a da unigênito do Pai. E Jesus passou por todas as tentações e não pecou. E Jesus de fato foi homem. Jesus de fato conheceu os limites, mas Jesus atravessou todos os seus limites. E Ele nos deixou um segredo. Vocês vão fazer as obras que eu fiz, e vão fazê-las maiores ainda. Aquele que crê em mim, Jesus disse, fará as mesmas obras que eu fiz, e as fará maiores ainda. Jesus ali estava falando de milagres, Jesus ali estava falando de poder, Jesus ali estava falando de transformação, sim. Mas Jesus ali também estava falando de atravessar os limites da sua vida. Jesus ali estava falando de atravessar os limites da sua fé.
Jesus ali estava falando de entrar e sair de processos como mais do que vencedor, avançando em todas as circunstâncias da sua vida. E lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 34, a Bíblia deixa muito claro a expressão do Senhor Jesus ao atravessar esse processo. Diz assim: a hora nona, bradou Jesus em alta voz. A melhor tradução para bradar em alta voz é dar um berro. Amém? Vira para o seu irmão e fala: Jesus berrou. Ele gritou. Porque o limite parece que vai nos partir no meio. E Jesus gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Parece um paradoxo. Jesus era homem, Jesus era Deus. Ele tinha e tem todo o entendimento da perfeição. Ele sabia clara e evidentemente que Deus não tinha desamparado. E por que então que ele deu um berro? Imagine a intensidade deste berro. Jesus pendurado na cruz, sangrando depois de ter apanhado, sido torturado, muita dor no seu corpo, o sofrimento, o pecado da humanidade toda em cima dele. Ele percebendo todo o cenário espiritual, que era muito pior do que o cenário físico de tortura que ele percebia. Mas ele sabia que Deus estava lá. Ele sabia que ele precisava passar por aquilo para que nós vencêssemos. Mas ele foi sincero com Deus. Ele rasgou o seu coração. E ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Porque ele estava pondo a sua fraqueza para fora. Ele estava pondo a sua angústia para fora. Ele estava pondo a sua dor para fora. E quando ele colocou tudo para fora, o Espírito Santo que estava ali do lado, o Pai que estava ali acompanhando toda aquela cena, pegou toda aquela dor, trabalhou e disse: meu filho, daqui a 3 dias você ressuscita e liberta toda a humanidade. E depois que Jesus deu esse berro, Jesus morreu. Ele chegou no seu limite. E o próprio Jesus foi quem disse: aquele que quiser vir após mim, todo dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe por quê, igreja? Cruz é lugar de morte. Cruz é o limite da vida. Cruz é onde nos batemos no mais alto teto das nossas forças. Cruz significa isso. E quando nós berramos a nossa fraqueza para o Senhor, Ele devolve essa fraqueza transformada em força. E Jesus morreu. Ele foi ao Pai. E Ele voltou cheio de força. Ressuscitou com o corpo glorificado nessa terra. E está vivo e presente aqui no nosso meio. Agora aplauda o nome dEle. Mais forte aplauso que você puder dar. Diga aleluia! Sabe por quê? Porque nesse momento você está tirando força da sua fraqueza. Você está sendo transicionado pela misericórdia de Deus por meio da sua fé. Se você acreditar nessa palavra de Deus para a sua vida, se você tomar essa porção de força para dentro do seu coração, você vai olhar agora para aquele problema que você olhou há poucos minutos atrás e ele era tão maior do que você. Você vai ver que ele é muito pequeno diante da perspectiva de Deus em sua vida. Nós precisamos gritar as nossas fraquezas. Nós precisamos pôr as nossas dificuldades para fora. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Não obscureça a sua vida para Deus. Não esconda as suas debilidades para Deus. Seja honesto. Dê nome às circunstâncias. Coloque tudo diante de Deus. Ele não vai se apavorar com isso. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai transformar o pecado em santidade. Ele vai transformar a enfermidade em saúde. Ele vai transformar a morte em vida. Ele vai transformar a dívida em equilíbrio. Porque Ele é o Deus que transforma todas as coisas.
Ele já passou pelo limite dele. Ele quer levar você a passar pelo seu limite. Os grandes são feitos das convicções no coração. Aqueles que alcançam vitórias humanas nunca saberão o que é alcançar uma vitória em Deus. Sabe por quê? Antes de alcançar uma vitória em Deus, é necessário ter experimentado uma derrota humana. É necessário ter experimentado o peso da fraqueza humana. Como eu disse, Israel, saindo do Egito, vinha Faraó atrás e o mar estava na frente. Ao olharmos a história, depois de sabermos o fim, é muito simples. Mas imagine você nessa situação. Você estaria com aquele característico gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Quando nós estamos passando pela tensão, pela pressão e não temos para onde fugir. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. Esse lugar é o lugar onde você fica do jeitinho que Deus gosta. E Ele fica esperando acabarem todas as suas possibilidades. Você chegar em todos os seus limites para que Ele entre em cena e diga: mar, abra para que meu filho passe. Passa, meu filho. E aí você passa assim: será que é verdade? É verdade, eu estou passando. Eu passei essa prova. E ninguém tira isso de você. Para encerrar, vamos ler o livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Aleluia. Diga: eu vou atravessar meus limites. Eu vou tirar força da minha fraqueza. Mas diga com mais precisão: eu vou atravessar meus limites. Eu vou tirar força das minhas fraquezas. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos ler esse versículo todos juntos? E bem pausados no 3. 1, 2, 3. Em Cristo Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele? Você pode dizer aleluia! Ele guarda os seus pensamentos. Ele guarda os seus sentimentos. Ele guarda o seu coração. A paz dele excede todo entendimento. Sabe o que é essa paz? É aquilo que Estevão experimentou quando ele estava sendo apedrejado lá em Jerusalém. Ele estava no seu limite da força, mas ele trouxe à sua mente aquilo que dava esperança. Ele trouxe à sua mente os pensamentos de Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardou o coração daquele homem. Ele estava sendo apedrejado, mas ele via Jesus em pé do lado do trono de Deus, dizendo para ele: vem, meu filho. Tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Se você vê o seu problema simplesmente com os olhos no seu problema, ele vai amassar você, ele vai sufocar você, ele vai destruir a sua fé. Mas se você vê o seu problema como um limite a ser atravessado, trazendo à sua memória aquilo que pode te dar esperança, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração, vai guardar os seus pensamentos. Você vai conseguir agir pela fé. Até quando estamos atravessando uma adversidade no trânsito, por exemplo, se nós temos o nosso coração e os nossos pensamentos guardados em Deus, nós podemos livrar vidas da morte. Porque quando estamos ali no momento de surpresa, quem é muito apavorado tira a mão do volante, põe a mão na cara e o carro bate. É ou não é? É ou não é, igreja? Agora quem está firmado em Deus, segura firme no volante e fala: se eu tiver que ir para a glória, eu vou agora.
mas o Senhor está aqui comigo e Ele vai me livrar dessa. E você consegue dar um golpe no volante e administrar o carro. Quantas vezes já aconteceu isso na minha vida? O que é isso? Uma mente firmada em Deus. Um coração firmado em Deus. Então entenda e saia daqui hoje com essa convicção. Da sua fraqueza, você vai tirar força. Em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor e fique de pé. Aleluia!